Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto. É sobre um líder em crise, uma viagem para um mosteiro e uma verdade, sabe, uma verdade daquelas bem profundas sobre o que de fato é liderar. Bora começar? Olha, essa frase da Margaret Thatcher resume bem o dilema no centro da nossa história. Porque, existe uma diferença gigante entre ter um cargo e ter influência de verdade. Entre obrigar alguém a fazer algo e inspirar essa pessoa a fazer por vontade própria. Então, vamos conhecer o nosso personagem principal, o John Daly. E, assim, para todo mundo que olhava de fora, ele era o retrato do sucesso, sabe? Aquele tipo de pessoa que parece que já conquistou tudo na vida. E que retrato, hein? O cara era o gerente geral mais jovem da história da empresa, com mais de 500 pessoas sob o comando dele. Tinha uma casa maravilhosa, uma família linda, grana guardada. Enfim, todos os sinais de uma vida que deu certo estavam ali, visíveis para todo mundo. Só que aí, a história vira. Aquela fachada toda de perfeição, na verdade, escondia uma realidade bem, mas bem diferente. Uma realidade onde aquele controle todo que ele tinha no trabalho simplesmente não funcionava em mais nenhum lugar. Pois é, em casa, a esposa dele, a Rachel, estava super infeliz. O filho adolescente totalmente rebelde. A filha, que antes era super próxima, de repente parecia uma estranha. Lá no trabalho, os funcionários quase abriram um sindicato, o que, convenhamos, é um péssimo sinal para a liderança dele. E para completar, até o time de beisebol que ele treinava por hobby virou um problema. A vida do John estava simplesmente entrando em colapso. Bom, com a esposa pressionando e sentindo o peso do fracasso por todos os lados, o John acaba concordando em procurar ajuda, mesmo sem querer muito. Só que essa busca começa de um jeito bem misterioso. Imagina só, por 25 anos, o mesmo pesadelo assombrava ele. Ele se via perdido num cemitério, fugindo de alguma coisa ruim, quando aparecia um homem com um manto preto trazendo uma mensagem. E a mensagem era sempre essa, um grito que ficava ecoando na cabeça dele. Ache Simeão e ouça-o. E o mais estranho é que esse nome, Simeão, já o perseguia desde a infância. Bizarro, né? Vendo o estado do John, o pastor dele sugere uma coisa bem radical: passar uma semana refletindo num mosteiro isolado. A ideia, claro, não agradou nem um pouco. Ele deve ter pensado: o que eu vou fazer num mosteiro? Mas aí o pastor joga a isca perfeita. Ele menciona que um dos frades do mosteiro era ninguém menos que Len Hoffman, um ex-executivo super famoso, uma lenda no mundo dos negócios. Pronto, para John essa foi a única razão que fez ele topar a viagem. E lá vai o John para o mosteiro João da Cruz. Um lugar de silêncio, de paz, um contraste absurdo com o caos que era a vida dele. Ele ainda não fazia ideia, mas estava prestes a encontrar as respostas que tanto procurava. Assim que ele se instala, John descobre que o curso da semana é sobre liderança e que o professor é o tal do Len Hoffman. A expectativa dele vai lá para cima, mas a revelação final seria ainda mais chocante. E aí fica a grande pergunta: quem era de verdade o professor que o John ia encontrar naquele retiro? A resposta ia conectar todos os pontos soltos da vida dele. Acontece que o lendário executivo Len Hoffman, quando virou frade, ganhou um nome novo: Irmão Simeão. Sim, a figura dos sonhos dele e a lenda do mundo dos negócios eram a mesmíssima pessoa. Não tinha como fugir, esse encontro tinha que acontecer. Com a cabeça a mil por causa dessa coincidência, o John entra na primeira aula. E é aqui que a gente começa a entender a essência da liderança, começando por algumas definições que são chave. O grupo todo chega a essa definição, e a palavra mais importante aqui é a habilidade. O Simeão defende que liderança não é um dom, não é algo que nasce com a pessoa. É uma capacidade que pode ser aprendida e desenvolvida por qualquer um. E aí o Simeão solta uma frase que muda tudo. Gerenciar é para coisas, controlar estoque, processos, recursos. Agora, liderar sobre inspirar gente, seres humanos. Certo. Então, se liderar é influenciar, como é que se desenvolve essa influência? O Simeão explica que a resposta está em entender a dinâmica entre duas forças bem diferentes. E essa diferença fica super clara aqui. O poder tem a ver com o seu cargo, com a sua capacidade de forçar alguém a fazer alguma coisa. Já a autoridade tem a ver com quem você é, com a sua influência pessoal, que faz as pessoas quererem fazer o que você pede. Uma coisa vem do cargo, a outra vem do caráter. O poder é basicamente a ferramenta do faça isso, senão é pura imposição.
Até funciona, mas geralmente só no curto prazo, e raramente inspira as pessoas a darem o melhor de si. É a linguagem da coerção, simples assim. Agora, a autoridade é diferente. Ela é construída. Ela inspira aquela resposta do tipo, eu vou fazer isso por ele ou por ela. Ela não pode ser comprada, não pode ser dada. Tem que ser conquistada com ações, com paciência, bondade, respeito, serviço, sacrifício. É sobre caráter e confiança. E isso gera uma lealdade que dura. E esse pessoal é o ponto central. Essa é a verdadeira essência da liderança. E a história do John deixa essa reflexão pra gente. Na vida de cada um, seja no trabalho, em casa, na comunidade, a pergunta que fica é: o que está sendo exercido é só o poder de um título ou está sendo construída uma autoridade que de verdade inspira e melhora quem está ao redor? A resposta para isso pode definir tudo.